Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai lá e já deixa o seu like. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada do mês de abril com o tema Anjos. Não perca a sua, tá muito legal. Tem kit defumação com turíbulo. Tem plaquinha do Arcanjo Miguel com oração, tem escapulário, tem comidinha deliciosa, enfim. Aproveite e garanta a sua caixa. Vamos para o relato de hoje? Aqui está, ó. Ana, tudo bem? Segue alguns relatos que tive experiências. Não há nada de tão sobrenatural, mas faz parte da minha história. E adoro contar e perceber que o que os olhos humanos não veem nos rodeiam o tempo todo. Vamos lá, um abraço, vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vim aqui trazer alguns pequenos relatos, mas que são de grande importância na minha vida. Logo avisando que os relatos não contêm nomes, tá? Não tem nomes nos relatos. Eu não sei só se é uma moça ou um moço. Eu acho que é uma moça. Conheci o canal há pouco tempo, mas acompanho desde então. Todo santo dia eu te ouço. Moro com a minha mãe e quando ela via que já estava te ouvindo, dizia: "De novo isso, fulana? Para de escutar essas histórias." Pois bem, hoje quando estou fazendo meus afazeres e te ouvindo, ela diz: "Aumenta isso, fulana, e faz silêncio, a Ana tá falando." E reclama se eu faço barulho ainda. Diz até para eu voltar que quer ouvir a história direito. Ana, você é viciante. As histórias são lições e reflexões. Não estamos sozinhos aqui e existe muita maldade, principalmente vindo de onde a gente menos espera. Pois é, muito obrigada. Um beijo para sua mãe. Então vamos lá. Devo dizer aqui que não sou médium nem nada, mas percebi, principalmente depois que fui mãe, que eu tenho sensações, sonhos, pressentimentos, intuições muito mais sensíveis do que antes. Costumo ter sonhos e intuições muito fortes sobre determinadas coisas. Por exemplo, quando estou em algum lugar que tem uma energia um pouco pesada, costumo não me sentir muito bem. E quando não enxergo logo de primeira, quando recordo desse lugar, sempre meu pensamento vê esse lugar escuro. Pode até ser um lugar iluminado, com bastante luz, mas quando a recordação do lugar vem no meu pensamento, é algo sombrio. Ouço uma voz que não é bem uma voz. Eu não sei dizer exatamente do que se trata, mas que por vezes, ao ouvi-la, me livrou de situações que poderiam causar coisas piores. Assim como sonhos, tenho sonhos que são como lembranças, são reais. Eu me lembro perfeitamente de tudo. E quando entro em contato com quem eu sonhei, sempre sei das coisas sem me contarem. Ah, antes de começar, de fato, só um ponto aqui. Por vezes, nos seus comentários, depois de ler os relatos, você comenta que parece que antes aconteciam mais dessas coisas sobrenaturais e hoje parece não acontecer com tanta frequência como antes, principalmente lá nos interiores, ou aqui nos interiores. Parto eu do princípio, e isso é a minha humilde opinião, que as coisas acontecem sim com a mesma frequência de sempre, mas vivemos em um mundo, em um tempo onde não temos tempo para mais nada. Estamos ligados em internet, celulares, computadores e essas coisas acabam passando despercebidas. Também concordo com você. A tecnologia liga sim pessoas que estão distantes para mais próximo, mas também distancia quem está próximo. Sim, hoje em dia os fantasmas estão tipo, oi, tô derrubando negócio aqui. Você fala, peraí que eu tô vendo aqui um negócio aqui que eu vou... O fantasma tá lá, passei aqui, ó, eu sou um vulto. Não, passou um negócio, não foi nada. É assim que a gente tá. Os fantasmas estão desistindo. Falei, não adianta pedir ajuda, sei não. Só se a gente aparecer no celular. É verdade, eles vão ter que começar a aparecer nas telas. Aí a gente vai ver. Olha só que tristeza. Continuando, concordo com você. Algumas coisas acontecem e quando vou comentar a respeito com as minhas irmãs, não sei, eu me questiono. Só eu vejo isso? Vocês prestaram atenção nisso? E as pessoas não percebem. Claro que eu já sou formada pelo canal Assombrado e já tenho o radar ligadinho para certas situações.
Mas creio que sim, acontecem com a mesma intensidade. Nós é que estamos ocupados com outras coisas e acaba passando despercebido, principalmente em relação a maledites e inveja. Nos relatos não há sobrenatural, assim, sabe? Mas são, no mínimo, coisas intrigantes, já que alguns eu não consigo nem achar explicação lógica. Mas vamos lá. Primeiro é isso daqui. Será que era um anjo? Bem, eu engravidei enquanto estava cursando o meu nível superior, ano de 2012. Nessa época não tinha o meu próprio transporte. E como a maioria dos universitários que não tem dinheiro para nada, eu utilizava ônibus para chegar nos meus destinos. Estudava no período da noite, salientando que moro em uma cidade e a universidade ficava em outra cidade. Coisa de 1 hora e meia para chegar. Pegava o ônibus de tardezinha e chegava já de noite. A aula se encerrava por volta das 9h30, 10 horas da noite. Então, tanto na ida quanto na volta, acabávamos por pegar quase sempre o mesmo motorista, os mesmos cobradores. Já nos conhecíamos e nos cumprimentávamos com boa noite, tudo bem? E assim se seguia durante todo o curso. Pois bem, assim se seguiu durante todo o curso. Pois bem, eu sou muito grande. Eu tenho 1,75 m de altura e na época pesava 87 quilos. Eu sou uma mulher bem alta, fora dos padrões da mulherada que costumo ver. Para você ter uma ideia, tinha colegas de sala que souberam que eu estava grávida por conta das postagens que eu fazia no Facebook. Na época, principal rede social. Chegavam para mim e diziam: parabéns, amiga, eu vi ontem uma postagem sua, parabéns pela gravidez. E isso eu já estava com 6 meses de gestação, mas não dava para notar por conta do meu tamanho, tanto em altura quanto em largura. Em um belo dia, como outro qualquer, depois da aula, fui para a estação esperar o meu ônibus, que sempre vinha pelo mesmo horário. Lembro bem daquele dia, eu usava uma sandália rasteirinha, essas bem baixinhas, com um vestido que era da minha mãe, preto com flores grandes e rosas estampadas nele. Ah, e um detalhe muito importante, ele era aquele tipo de vestido que fica bem frouxo, não marca o corpo. Estou ali aguardando e lá surge o meu ônibus, ressaltando que eu moro bem distante da universidade e para ir e vir só existe esse ônibus que era tão aguardado. Na estação, o ônibus entrava por um lado, deixava os passageiros que estavam nele. Normalmente os cobradores desciam também para fazer alguma coisa nos balcões de lá ou simplesmente ir no banheiro. Enquanto isso, o ônibus dava a volta e do outro lado ia pegar as pessoas que iriam embarcar. Só que às vezes eles faziam pausas, até de meia hora, para lanchar e descansar um pouco. Quando avistei o transporte chegar e o cobrador descer, que se encaminhou até o balcão da estação, fui logo perguntar se já iriam sair ou ainda iam fazer uma pausa. O cobrador, todo sorridente, olhou para mim e disse: que pena, essa foi a última viagem, o ônibus está indo para a garagem. Infelizmente não poderemos levar você. E, desviando seu olhar do meu, olhou para minha barriga, completando, dizendo: você e sua filha, Ah, tá, ele estava falando assim, aí ele parou, olhou para a barriga dela e completou dizendo. Então ele falou assim, ó, que pena, essa foi a última viagem, o ônibus está indo para a garagem. Infelizmente não poderemos levar você e sua filha para casa. Ana, como ele sabia que eu estava grávida? Lembra que eu disse que o vestido era frouxo? Lembra que eu disse que nem as pessoas da minha sala na faculdade sabiam que eu estava grávida por conta do meu tamanho? Como? Mas ele não parou por aí. Continuou dizendo: você está com... Na verdade, ele continuou dizendo e olhando fixamente para minha barriga, como se estivesse analisando. E disse: você está com 5 ou 6 meses. E eu disse: sim, eu tinha acabado de completar 6 meses de gestação. Nesse ponto, eu já estava bem surpresa em me indagando como que ele sabia disso. E ele, para completar, disse: ah, ela será tão meiga, igual você. Ana do céu, uma coisa muito importante que eu esqueci de citar é que eu nunca havia visto aquele cobrador. Lembra que eu falei que já conhecíamos de vista todos os motoristas e os cobradores? Esse eu nunca tinha visto. Fiquei tão surpresa que sentei num banco e prontamente liguei para minha mãe, que disse: por que não perguntou como vai ser o parto? Por que não perguntou isso? Por que não perguntou aquilo? Por que não perguntou...
Eu fiquei tão surpresa que eu fiquei sem reação. Como ele sabia de tudo aquilo? Que era uma menina? Com quantos meses eu estava? Como ele sabia que eu estava grávida? Será que ele era um anjo? Até hoje não me sai da cabeça e creio que sim, foi um anjo mandado por Deus, pois minha filha, além de ser minha cara, é muito parecida comigo nas atitudes e em ser meiga. Mas e aí, o que aconteceu com o ônibus, será? Você foi embora como? Será que não foi para desviar, para você não entrar nesse ônibus, alguma coisa ia acontecer? Sei lá. Próxima, isso parece uma coletânea de relatos. Outra história dela aqui, ó. O próximo já é alguns anos depois. Sonhei com meu afilhado. Ainda na época da graduação na Federal, de onde moro, acabei tendo minha bebê e tive que dar uma pequena pausa nos estudos. Quando voltei, tive que entrar em outra turma, pois já não podia acompanhar a turma que tinha ingressado. Então, no primeiro dia, na minha nova turma, encontrei com uma moça que era dessa turma. Super simpática, me tratou super bem, ficamos sentadas conversando enquanto esperávamos a aula. Papo vai, papo vem, acabamos descobrindo que não teríamos aula e retornamos para as nossas casas. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a mulher que viria a se tornar uma grande amiga e comadre. Os anos foram passando, nos conhecemos mais, fizemos vários trabalhos da graduação no mesmo grupo. Ela chegou a frequentar minha casa, eu a dela. Estagiamos no mesmo lugar na Universidade Federal. Ela no período da manhã, eu no período da tarde. Sempre trocávamos informações e fofocas, é claro. Dentre esses anos de convivência, pude conhecê-la mais a fundo e saber um pouco mais da história de vida dela. Lembro como se fosse ontem. Ela me ligou, eu estava sentada no quintal da minha casa vendo a minha filha brincar e ela chorando me disse que não poderia engravidar por ter um problema no útero, que não saberei dizer qual é. Vale dizer que ela já teve uma gravidez, mas não foi adiante e por conta desse problema tendo que retirar uma das trompas. Tentei acalmá-la, dizer que Deus sabe de tudo, tudo tem um motivo, e se não fosse possível que eles tivessem um filho, que pensassem na possibilidade de adotar, mas que tudo daria certo. Ela e o marido são pessoas maravilhosas e sempre quiseram ter um bebê. Algum tempo depois, terminamos a graduação. Nós somos daquele tipo de amizade que não precisa estar se falando todo dia. Pode passar meses, mas sempre mandávamos mensagem ou ligávamos para saber como estavam indo as coisas. Já fazia alguns meses que não nos falávamos e eu tive um sonho com ela. E quando acordei, esse sonho foi tão real que não parecia um sonho, mas uma lembrança. E a primeira coisa que fiz quando levantei foi mandar mensagem dizendo que eu havia sonhado com ela, que ela tinha tido um bebê, um menino, e era tão grandão, tão fofinho. Ela me disse que recebia essa bênção e que estava tudo bem com ela. Esse sonho foi dia 14 de junho de 2021. Comentei com a minha mãe sobre o sonho e disse que não deveria ter contado à minha amiga, já que ela não podia engravidar, né? E isso é chato de ouvir. Mas foi um sonho tão diferente, tão real, que eu resolvi contar. Creio que uns 2 meses após isso, minha amiga me liga, dizendo que queria falar comigo. Estava passando por minha mãe e disse que minha amiga queria me ligar e falar comigo com calma. Disse assim a minha mãe: será que ela tá grávida? E minha mãe disse que achava que não, e era para eu ligar e ver o que ela queria falar comigo, que poderia ser algo grave. Me sentei e liguei para ela. Lembra que eu falei que custávamos a nos falar? Pois bem, quando nos falávamos eram horas ao telefone, literalmente horas, nunca menos de 1 hora. Muito papo para colocar em dia. Antes de ligar, ela mandou um print de uma conversa, justamente a que havíamos tido há 2 meses sobre o sonho com o bebê, e me mandou logo em seguida um resultado de beta positivo. Eu simplesmente fiquei em êxtase. Nossa, que felicidade! Minha amiga estava grávida, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que até chorei. Quando fui contar o que estava falando ao telefone com ela, chorei novamente. Parece que quem estava grávida era eu. Ela havia feito o teste de gravidez e teve o resultado dia 12 de junho. E eu sonhei com o bebê dia 14 de junho. O marido dela até achou que ela havia me contado algo. Ela parte do mesmo princípio que eu. Ela acredita em energias. Então preferiu esperar um tempo para contar que estava grávida. Quando falei com ela, ela já sabia da gravidez, mas preferiu não comentar. Foi muita felicidade.
Um bebê tão esperado, agora já estava no forninho. O marido dela é evangélico e um dia estavam jantando e ele do nada disse que Deus havia falado com ele e disse que seria um menino, do mesmíssimo jeito que eu sonhei, um menino. Depois ainda disse que Deus sussurrou o nome da criança, nome que foi devidamente registrado no cartório assim que nasceu. Nos unimos mais ainda com a notícia do príncipe que estava a caminho. Então ela me chamou para ser madrinha. Que felicidade! Não fizemos como manda o figurino na igreja com toda a celebração, pois, como dito, o marido dela é evangélico e respeitamos isso. Mas eu sou madrinha de consideração. Ele chegou ao mundo antes do previsto, mas é lindo! Está com saúde e só crescendo a cada dia. Fico feliz em saber que uma amizade que nasceu em uma sala de universidade persiste até hoje e agora vai ter que me aturar por muitos anos. Amo meu afilhado, eles merecem esse bebê que foi tão esperado e tão desejado. Muito bom. Mais um relato que aconteceu mais recentemente. Ela veio me avisar que iria embora? Infelizmente, a filha de um amigo ficou muito doente, por dias internada em um hospital. Todos os dias falava com meu amigo e ele sempre dizendo que ela ia sair daquela situação. Fazia minhas orações e preces para a melhora da menina. Ela era a melhor amiga da minha filha. Há muitos sempre brincavam juntas. Viviam se encontrando para assistir filmes, ir à sorveteria, brincar, ir ao parque, viajar. E eu tinha um grande, imenso carinho por ela. Estava sofrendo muito com a situação. Eu não conseguia nem sair para trabalhar, para você ter uma ideia. Eu estava aflita. Em uma noite, antes de dormir, pedi em oração para sonhar com ela, para que ela me dissesse como ela estava. Então, em uma noite de terça para quarta, eu sonhei com ela. Estava longe de mim, fiquei feliz em vê-la e perguntei como estava. Ela, andando de um lado para o outro, brincando, do jeitinho que sempre fazia, me disse que estava bem. Reparei que ela estava bem gordinha e perguntei o motivo de estar assim. Ela disse que era por conta da medicação. Detalhe, o tratamento dela era com base de uso de corticoide. Isso faz com que a pessoa fique um pouco mais inchada mesmo. Mas ela disse que estava bem. Ela me disse assim: tia, esse ano vai ser diferente, eu vou viajar. Eu não perguntei para onde, pois já tinha ficado tão feliz em saber que ela estava bem. E ela saiu para brincar. Acordei e fiquei feliz com o sonho. Diferente do outro sonho, esse não parecia uma lembrança, mas sabia que tinha sonhado com ela. Infelizmente, na sexta da mesma semana, ela nos deixou. Foi uma perda muito triste. Não tenho palavras para descrever o momento. Eu não desejo isso para ninguém. Não existe palavras para expressar. Muito triste. Uma criança muito amada, tão feliz, inteligente, linda. Tudo pela frente. E nos deixou. Mas Deus sabe de tudo. Passado alguns dias, lembrei do sonho e relatei para minha mãe. E me questionei. Ela tinha me avisado que iria partir? Pois disse que esse ano ia ser diferente. Que ela ia fazer uma viagem. Só espero que ela esteja bem e que Deus conforte o coração da família, pois ela faz muita falta. Agora, o último relato que vou contar aqui é esse. Existem muitos outros, tá? Mas tá ficando bem comprido esse aqui. Os outros ficam para a próxima. Santa Rita de Cássia veio me visitar. Era final de 2021. Não lembrarei exatamente o mês. Ana, eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu não paro. Mesmo sentada em frente à televisão, eu tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Bem, fui dormir por volta das 11 da noite. Eu moro com a minha mãe, como já mencionado. Ela, sempre antes de sair para trabalhar, dá uma entradinha no meu quarto, que eu divido com a minha filha, só para ver se tá tudo bem, e vai pro trabalho. Pois bem, de madrugada acordei sentindo um cheiro doce, como o de rosas. Só para entender melhor, eu durmo com o ventilador aos pés da cama. O cheiro era como se uma pessoa estivesse em pé entre a cama e o ventilador, fazendo com que esse cheiro viesse todo na minha direção. Era um cheiro intenso, porém pensei que fosse minha mãe que tivesse entrado no quarto, e eu não quis me mexer para não perder aquele sono. Mas o cheiro estava tão forte que eu acabei me virando para ver. Eu durmo com a porta do quarto encostada, não trancada. Então, quando a minha mãe está fazendo as coisas para sair para trabalhar, eu consigo ver pelas brechas da porta a claridade vindo lá de fora do quarto. Mas quando me virei, não vi.
Assim como ainda estava bastante escuro, não vi a hora. Mas ainda era de madrugada, pois quando Mami está se preparando, o dia já está começando a clarear. E ainda estava bem escuro. Bom, não dei muita importância e voltei a dormir, para não perder mais ainda o sono. Contudo, ao acordar, já a 1000 por hora, lembrei do cheiro que eu senti à noite e comecei a achar que era um aviso, que eu ia morrer. Ana do céu, eu olhava 5 vezes para poder atravessar a rua. Eu ando de moto, sabe? Redobrei a atenção, mas algumas coisas não estavam dando muito certo naquela manhã. Enquanto resolvia algumas broncas, um pouco estressada, minha mãe me manda uma mensagem que eu não vou lembrar agora o conteúdo, mas que no momento assim era bobagem, já que estava atolada de coisas para fazer. Disse que eu não podia resolver para ela no momento e já que estava fazendo as 5 coisas ao mesmo tempo, o dia não estava indo muito bem. E comentei do cheiro de rosas que havia sentido durante a noite e achava que eu ia morrer naquele dia. Foi quando ela me disse: "Sentiste o cheiro de rosas?" E eu confirmei. Qual não foi minha surpresa quando me disse que ela estava fazendo uma novena a Santa Rita de Cássia. Ana, toda vez que eu falo sobre isso, quando não vem a vontade de chorar, eu me arrepio toda. Eu senti a presença de Santa Rita no meu quarto. Ela veio me visitar. Eu me sinto lisonjeada com a visita, não sou digna de tal, mas agradeço imensamente o olhar que ela tem por mim e pela minha filha e pelas orações da minha mãe. Dizem que não tem coisa mais forte que oração de mãe para os seus filhos. Bem, Ana, essas são algumas das histórias que vivenciei. Podem não ter nada de sobrenatural, mas são histórias que eu vivi e são muitíssimo importantes para mim. Beijos e abraços para você e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Coisas muito legais. Eu falo que não é só interessante as grandes coisas sobrenaturais, mas essas pequeninas coisas que acontecem com todo mundo no dia a dia e são sobrenaturais, é muito interessante. A gente também parar para prestar atenção nisso. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!